Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 76. Jurek Walter está andando num ritmo moderado na esteira. Ele está de costas para a câmera. Anders Holm e o chefe de segurança, Sam Hoffman, estão na sala de vigilância, observando pelo monitor. Você sabe soar e desligar o alarme, Hoffman diz. Sabe que alguém com cartão de passe deve acompanhar os guardas quando interagem com os pacientes. Sim, Anders diz, com um tom de impaciência na voz. E que precisa trancar a porta de segurança atrás da gente antes de abrir a próxima. Sem aceite. Se o alarme soar, os guardas vão aparecer em menos de 5 minutos. Não vamos soar nenhum alarme, Anders diz. No monitor, ele vê o paciente novo entrar na sala de recreação. Eles observam o paciente enquanto ele se senta no sofá marrom com a mão sobre a boca como se tentasse não vomitar. Anders pensa nas anotações da sátira escritas à mão, detalhando agressão, psicose recorrente, narcisismo e transtorno de personalidade antissocial. Vamos ter de conduzir nossa própria avaliação, Anders diz. E vou aumentar a medicação dele se houver qualquer necessidade. O monitor principal na frente dele é dividido em 9 quadrados, um para cada câmara da unidade. Câmaras de ar, portas de segurança, corredores, a sala de recreação e as celas dos pacientes são todos filmados. Não há funcionários suficientes para monitorar as câmeras a todo momento, mas sempre há alguém com conhecimento operacional do sistema de segurança de plantão na unidade. Você vai passar muito tempo na sala, mesmo assim precisa saber como essas coisas funcionam. Sam diz, apontando para os monitores. Todos temos de colaborar agora que temos mais pacientes, Anders responde. O princípio básico é que todos na equipe devem saber onde todos os pacientes estão a todo momento. Sam clica em um dos quadrados e uma imagem do vestiário surge imediatamente no segundo monitor ao lado da tela principal. Anders pode ver a enfermeira Mai tirando o casaco molhado. O vestiário é refletido na tela com uma clareza inesperada. São 5 armários amarelos de metal, um chuveiro e portas para o banheiro e o corredor. Dá para ver o contorno dos seios de Mai sob a camiseta preta com uma estampa do Anjo da Morte. Ela pega o uniforme e o coloca no banco, depois põe um par de sandálias Birkenstock no chão. Sam tira da imagem do vestiário. Em lugar dela, amplia a imagem da sala de recreação. Anders se obriga a não olhar para o quadrado menor, quando Mai começa a desabotoar a calça jeans preta. Ele se senta e tenta soar indiferente ao perguntar se os vídeos são armazenados. Não temos permissão para isso, nem em circunstâncias excepcionais. Sam dá uma piscadela para ele. Pena, Anders diz, passando a mão no cabelo castanho curto. Sam começa a passar pelas várias câmeras, verificando os corredores e as travas de segurança. Cobrimos tudo onde uma porta se abre ao longe. Eles escutam o zumbido da máquina de café. Depois, Mai entra na sala de vigilância. O que vocês estão fazendo juntinhos aqui? Ela pergunta com um sorriso. Sam está me explicando o sistema de segurança. Anders responde. E eu achando que estavam me espiando no vestiário. Ela brinca com um suspiro. Capítulo 77. Eles ficam em silêncio e se concentram na tela que exibe a sala de recreação. Jurek Walter ainda está caminhando na esteira com passadas longas e regulares. Bernie Larson vai escorregando devagar do sofá até estar caído no chão com o pescoço apoiado na almofada do assento. Sua camisa desliza para cima, e sua barriga redonda se movimenta no ritmo de sua respiração. Seu rosto está suado. Ele agita uma perna, inquieto, e parece estar falando para o teto. O que ele está fazendo? Mai pergunta, olhando para os outros. O que ele está falando? Anders dá de ombros. Não faço ideia.
O único som audível na sala de vigilância é o balanço de um gato japonês dourado acenando a pata. Ender se lembra das anotações médicas da Sater sobre Bernie Larson. 21 anos atrás, fora sentenciado ao tratamento psiquiátrico de segurança máxima e à castração química pelo que foi descrito como uma série de ataques bestiais. Agora, ele voltou para cima do sofá, gritando para o teto. A saliva espirra de sua boca. Ele faz gestos agressivos com as mãos e atira a almofada ao seu lado no chão. Jurek Walter faz o que sempre fez. Quando completa 9 quilômetros na esteira, sai e continua na direção de sua cela. Bernie grita alguma coisa para ele enquanto ele sai. Jurek para na porta e se vira para a sala de recreação. O que está acontecendo agora? Ender pergunta, preocupado. Sam pega o rádio, chama 2 colegas e sai às pressas. Ender se inclina para a frente e observa quando Sam aparece numa das telas. Ele está seguindo pelo corredor, falando com os outros guardas. Para do lado de fora da trava de segurança, avaliando a situação. Nada acontece. Jurek continua parado na soleira da porta, entre as salas, num lugar em que seu rosto fica nas sombras. Ele não se move, mas Ender e Mike conseguem ver que ele está falando. Bernie está esparramado no sofá, os olhos fechados enquanto escuta. Toda a cena se dá em pouco mais de 1 minuto. Jurek se vira e desaparece dentro da cela. De volta à toca, Mai murmura. Um dos monitores de cima exibe Jurek. Devagar, ele entra na cela, se senta na cadeira de plástico logo abaixo da câmera e fica olhando para a parede. Depois de um tempo, Bernie Larson se levanta do sofá. Seca a boca algumas vezes antes de ir para o quarto arrastando os pés. Outro monitor exibe Bernie Larson indo até a pia, se inclinando e jogando água no rosto. Depois, ele volta para a sala de recreação, coloca o polegar na parte de dentro do batente e bate a porta nele com toda a sua força. A porta ricocheteia e Bernie cai de joelhos, aos berros. Capítulo 78. Peter Naslund está diante de um mapa em grande escala da área residencial onde as crianças Colefrost desapareceram. Ele franze a testa enquanto fixa fotografias da investigação antiga. Madalena entra e o cumprimenta com um oi rápido, indo até o quadro branco. Ela risca as linhas de investigação a que conseguiram dar sequência no dia anterior. Benny Rubin, Johnny Isaacson e Frederick Weiler estão sentados em volta da mesa de conferência, tomando notas. Precisamos dar outra olhada em todos os empregados da oficina mecânica do Mende da época de Jurek Walter, ela diz. Compilei os depoimentos de ontem do Icar Van Horn, o amigo das crianças Colefrost, Johnny diz. Quem vai ligar para Radar Frost hoje? Peter pergunta, girando uma caneta entre os dedos. Posso cuidar disso, Madalena se oferece. Será que querem que a gente procure o Homem de Areia? Benny pergunta. Joanna quer que a gente leve toda a história do Homem de Areia a sério. Peter o lembra. Achei esse vídeo ótimo no YouTube, Benny diz, procurando no celular. Isso é mesmo necessário? Madalena suspira, pegando uma pasta pesada da mesa. Mas já viu aquela do palhaço que se esconde de policiais idiotas? Benny pergunta, soltando o celular. Não, Peter responde. Deve ser porque sou o único nesta sala que viu o palhaço. Benny ri. Madalena está sorrindo ao abrir o arquivo. Quem vai me ajudar a encontrar as últimas pessoas relacionadas a Agneta Magnusson? Ela pergunta. Agneta foi a mulher encontrada viva na cova na floresta de Liujiang, quando Jurek foi capturado. Os 2 corpos no barril de plástico enterrado nas proximidades eram de seu irmão e seu sobrinho. A mãe dela desapareceu anos atrás, e o pai sumiu logo depois que ela foi encontrada. Sobrou alguém? Frederick Weiler pergunta. O marido, Madalena diz, espiando o arquivo. Esse caso todo é tão nojento, Frederick diz. Capítulo 79. Na entrada, Madalena Ronander cumprimenta a mulher grande que acabou de abrir a porta. Ela tem finas rugas de expressão no canto dos olhos e o nome Sonja tatuado no ombro. Todos com a mais tênue conexão com Agneta Magnusson foram interrogados pela polícia 13 anos antes. Todas as suas casas foram revistadas pelos peritos forenses, bem como seus depósitos, carros, barcos e outras propriedades. Liguei mais cedo, Madalena diz, mostrando seu distintivo. Ah, sim. A mulher assente. Bror está esperando por você na sala. Madalena segue a mulher pela casinha, estilo anos 1950. Tem um cheiro de bife acebolado vindo da cozinha. Um homem de cadeira de rodas está sentado na sala de cortinas escuras. É a polícia? Ele pergunta com a voz seca. Sim, é a polícia, Madalena responde, puxando o banquinho do piano e sentando à sua frente. Já não falamos o bastante? Faz 13 anos que ninguém interroga Brorengstrom sobre o que aconteceu na floresta de Liujiang. Nesse meio tempo, ele envelheceu. Pensa ela. Preciso saber mais, Madalena diz gentilmente. Brorengstrom balança a cabeça. Não há mais nada a dizer. Todos sumiram. Em poucos anos, todos sumiram. Minha Agneta e o irmão e o sobrinho dela, e depois Jeremy, meu sogro. Ele parou de falar quando eles sumiram, os filhos e o neto dele. Jeremy Magnusson, Madalena diz. Eu gostava muito dele, mas ele sentia uma falta terrível dos filhos. Sim, Madalena diz baixinho.
Os olhos tristes de Brorengstrom se fecham com a lembrança. Um dia ele simplesmente desapareceu também. Então tive minha Agneta de volta. Mas ela nunca mais foi a mesma. Não, Madalena diz. Não, ele sussurra. Ela sabe que Joanna fez inúmeras visitas à mulher na ala de tratamento contínuo. Ela nunca recuperou a fala e morreu 4 anos atrás. A lesão cerebral era grave demais para que conseguissem se comunicar com ela novamente. Acho que eu deveria vender o terreno do Jeremy, o homem diz, mas não consigo. Aquelas florestas eram tudo para ele. Ele vivia tentando me fazer ir até a cabana de caça com ele, mas nunca dava certo. E agora é tarde demais. Onde fica a cabana? Ela pergunta, pegando o celular. No norte de Dalarna, depois do Monte Tranuberget, não muito longe da fronteira com a Noruega. Ainda tem os mapas do registro de imóveis em algum lugar, se Sonja conseguir achar. A cabana de caça não está na lista de locais revistados pela perícia forense. Embora não deva ser nada, ignorá-la parece um grande descuido. Joanna disse que eles não deveriam deixar nenhuma ponta solta. Capítulo 79. Na entrada, Madalena Ronander cumprimenta a mulher grande que acabou de abrir a porta. Ela tem finas rugas de expressão no canto dos olhos e o nome Sonja tatuado no ombro. Todos com a mais tênue conexão com Agneta Magnusson foram interrogados pela polícia 13 anos antes. Todas as suas casas foram revistadas pelos peritos forenses, bem como seus depósitos, carros, barcos e outras propriedades. Liguei mais cedo, Madalena diz, mostrando seu distintivo. Ah, sim. A mulher assente. Bror está esperando por você na sala. Madalena segue a mulher pela casinha, estilo anos 1950. Tem um cheiro de bife acebolado vindo da cozinha. Um homem de cadeira de rodas está sentado na sala de cortinas escuras. É a polícia? Ele pergunta com a voz seca. Sim, é a polícia, Madalena responde, puxando o banquinho do piano e sentando à sua frente. Já não falamos bastante? Faz 13 anos que ninguém interroga Brorengstrom sobre o que aconteceu na floresta de Liujan. Nesse meio tempo, ele envelheceu. Pensa ela. Preciso saber mais, Madalena diz gentilmente. Brorengstrom balança a cabeça. Não há mais nada a dizer. Todos sumiram. Em poucos anos, todos sumiram. Minha Agneta e o irmão e o sobrinho dela, e depois Jeremy, meu sogro. Ele parou de falar quando eles sumiram, os filhos e o neto dele. Jeremy Magnusson, Madalena diz. Eu gostava muito dele, mas ele sentia uma falta terrível dos filhos. Sim, Madalena diz baixinho. Os olhos tristes de Brorengstrom se fecham com a lembrança. Um dia ele simplesmente desapareceu também. Então tive minha Agneta de volta, mas ela nunca mais foi a mesma. Não, Madalena diz. Não, ele sussurra. Ela sabe que Joanna fez inúmeras visitas à mulher na ala de tratamento contínuo. Ela nunca recuperou a fala e morreu 4 anos atrás. A lesão cerebral era grave demais para que conseguissem se comunicar com ela novamente. Acho que eu deveria vender o terreno do Jeremy, o homem diz, mas não consigo. Aquelas florestas eram tudo para ele. Ele vivia tentando me fazer ir até a cabana de caça com ele, mas nunca dava certo. E agora é tarde demais. Onde fica a cabana? Ela pergunta, pegando o celular. No norte de Dalarna, depois do Monte Tranuberget, não muito longe da fronteira com a Noruega. Ainda tem os mapas do registro de imóveis em algum lugar, se Sonja conseguir achar. A cabana de caça não está na lista de locais revistados pela perícia forense. Embora não deva ser nada, ignorá-la parece um grande descuido. Joanna disse que eles não deveriam deixar nenhuma ponta solta. Capítulo 80. Um policial e um perito forense atravessam a neve profunda com snowmobile entre os troncos escuros dos pinheiros. Em algumas áreas conseguem se mover mais rápido usando linhas de divisa desmatada e trilhas da guarda florestal, deixando pelo caminho uma nuvem de fumaça e neve. Estocolmo queria que eles investigassem uma cabana de caça depois do Monte Tranuberget. Aparentemente, era propriedade de um tal Jeremy Magnusson, desaparecido 13 anos atrás. Pediram para conduzir uma análise forense exaustiva da cabana, incluindo vídeos e fotografias. Todas as possíveis evidências e matérias biológicas deveriam ser checadas. Os dois sabem que a polícia de Estocolmo tem esperança de encontrar algo na cabana que possa ajudar a esclarecer o desaparecimento de Magnusson e de outros membros de sua família. Ela deveria ter sido revistada 13 anos antes, mas, na época, a polícia não sabia de sua existência. Roger Sissem e Gunnar Ehn estão dirigindo as snowmobiles lado a lado enquanto descem a encosta em volta da floresta sob a luz ofuscante. Eles saem para uma planície ensolarada onde tudo é branco reluzente, completamente intocado, e continuam em alta velocidade através do gelo antes de virarem para o norte de volta à floresta mais densa. A mata cresceu tão selvagem na encosta sul do Tranuberget que eles quase não veem a cabana. A choupana de madeira baixa está envolta pela neve, que se empilhou mais alta que as janelas e forma uma camada de quase 1 metro no telhado, deixando visíveis apenas algumas tábuas de madeira cinza prateadas. Eles descem das snowmobiles e começam a desencavar a cabana. Cortinas desbotadas estão penduradas do lado de dentro das janelas pequenas.
O sol toca a copa das árvores enquanto se põe no horizonte. Quando a porta é finalmente descoberta, eles estão suando. O perito forense, Gunnar N., consegue sentir sua cabeça coçar sob a touca. Galhos de árvore raspam uns nos outros sob o vento e enchem o ar com um rangido desolado. Em silêncio, os dois desenrolam uma folha de plástico em frente à porta e desembrulham tábuas para andarem por cima. Vestem os trajes e as luvas de proteção. A porta está trancada e não tem chave no gancho sob o beiral. A filha foi encontrada enterrada viva em Estocolmo. Roger se diz, olhando de relance para o colega. Ouvi falar. Gunnar diz. Não me incomoda. Roger encaixa um pé de cabra na fenda perto da fechadura e empurra. O caixilho rende. Ele enfia mais e empurra com mais força. O caixilho se estilhaça e ele dá um leve puxão na porta, antes de puxar com toda a força. A porta se abre e cai para trás. Merda! Roger sussurra de trás da máscara. A rajada de ar pelo movimento súbito fez todo o pó acumulado dentro da casa flutuar. Gunnar murmura que não tem problema. Entra na cabana escura e coloca 2 tábuas no chão. Roger passa a câmera de vídeo. Gunnar se curva sob a verga baixa da porta e entra. Está tão escuro lá dentro que ele não consegue ver nada. O pó no ar é sufocante. Gunnar coloca a câmera para gravar, mas sua luz não acende. Ele tenta gravar o cômodo mesmo assim, mas tudo que consegue captar são silhuetas vagas. Toda a cabana parece um aquário mofado. Tem uma sombra estranha no meio do cômodo, como um relógio grande de pêndulo. O que está acontecendo? Roger grita lá fora. Me dá a outra câmera. Gunnar troca a câmera de vídeo pela máquina fotográfica. Olha pelo visor, mas tudo que vê é preto. Tira uma foto ao acaso. O flash enche o cômodo de uma luz branca. Gunnar grita quando vê o vulto longo e esguio à sua frente. Dá um passo para trás, perde o equilíbrio e deixa a câmera cair. Estende um braço para recuperar o equilíbrio e derruba um cabideiro. Que porra é aquela? Ele anda para trás, batendo a cabeça na verga da porta e se cortando nas lascas soltas saindo do batente. O que está acontecendo? O que houve? Roger pergunta. Tem alguém lá dentro. Gunnar diz, entre dentes. Roger consegue acender a luz da câmera de vídeo e entra devagar. O chão rende. A luz da câmera ilumina o pó e os móveis. Um galho arranha a janela como se alguém batesse. Ah! Ele exclama. Sob a luz fraca, ele vê que um homem se pendurou em uma viga no teto. Muito tempo atrás. O corpo é magro e a pele ressecou e está esticada sobre o rosto. A boca está escancarada e negra. As botas de couro estão no chão. A porta se abre com um rangido quando Gunnar volta a entrar. O sol se pôs atrás das copas das árvores e as janelas estão escuras. Com cuidado, eles abrem um saco de corpo sob o cadáver. O galho bate na janela de novo e risca o vidro. Roger estende o braço para segurar o corpo enquanto Gunnar corta a corda. Mas, assim que ele encosta no cadáver oscilante, a cabeça se solta do pescoço. O corpo cai aos pés deles. O crânio bate no piso de madeira, levantando poeira no cômodo mais uma vez, e o laço antigo balança sem fazer barulho. Capítulo 81. Saga está olhando pela janela do furgão. As correntes das algemas chacoalham com o movimento do veículo. Ela não queria pensar em Jurek Walter. Desde que aceitou a missão, conseguiu mantê-lo fora de sua cabeça. Mas já não dá para fazer isso. Depois de 3 dias de monotonia no Hospital Karsuden, ela está a caminho da unidade de segurança máxima do Lovenstronska. Seu encontro com Jurek se aproxima. Em sua mente, ela consegue visualizar claramente a fotografia que estava na frente da ficha dele, o rosto enrugado e aqueles olhos claros e lívidos. Jurek trabalhou como mecânico e levou uma vida solitária e retraída antes da prisão. Não havia nada em seu apartamento que pudesse ser associado aos seus crimes, mas ele foi pego em flagrante. Saga estava encharcada de suor quando terminou de ler os relatórios e olhar as imagens das cenas do crime. Uma grande fotografia exibia as diversas, brilhantes placas numeradas da equipe forense na clareira perto de um monte de terra úmida, uma cova e um caixão aberto. O Agulha havia produzido um relatório completo sobre os ferimentos da mulher depois que ela tinha ficado enterrada viva por 2 anos. Saga se sente enjoada e olha para a estrada e as árvores passando em alta velocidade. Ela pensa em como a mulher estava desnutrida e nas feridas de pressão e de congelamento e em seus dentes perdidos. Joona havia descrito como a mulher raquítica tentava sair do caixão sem parar, mas Jurek a empurrava para baixo. Saga sabe que não deveria ficar pensando nisso. Um calafrio de tensão se espalha a partir de sua barriga. Ela diz a si mesma que, em nenhuma circunstância, pode se permitir ter medo. Está no controle da situação. O furgão freia e as algemas chacoalham. Tanto o barril de plástico como o caixão estavam equipados com tubos de ar que subiam até o nível do solo. Por que não matá-lo simplesmente? Não dá para entender. Saga considera o que Mikael Kolefrost havia dito sobre seu cativeiro e pensa em Felícia sozinha na cápsula, a garotinha com a trança frouxa e o chapéu de equitação. Parou de nevar, mas não há nem sinal do sol. O céu continua nublado. O furgão sai da antiga estrada principal e diminui a velocidade ao entrar no terreno do hospital. Uma mulher na casa dos 40 está sentada no ponto de ônibus com 2 sacolas de compras nas mãos, tragando fundo um cigarro. É preciso a aprovação do governo para fundar uma unidade de segurança máxima, mas Saga sabe que a legislação permite muita margem de manobra para as instituições conduzirem suas próprias avaliações.
As leis e os direitos normais deixam de existir dentro daquelas portas trancadas. Não há análise ou supervisão real. Os funcionários são senhores de seu próprio Hades, desde que nenhum de seus pacientes escape. Capítulo 82. As mãos e os pés de Saga ainda estão algemados quando ela é conduzida por 2 guardas armados por um corredor vazio. Os 2 estão andando rápido, segurando seus braços com força. É tarde demais para mudar de ideia. Ela está prestes a conhecer Jurek Walter. O papel de parede texturizado está riscado e os rodapés arranhados. As portas fechadas que eles atravessam têm plaquetas de plástico numeradas. Saga sente uma dor de barriga e tenta parar, mas é empurrada para frente. Continue andando, um dos guardas diz. A unidade de isolamento no Hospital Löwenstronska tem um nível muito alto de segurança, bem acima das exigências da maioria dos hospitais psiquiátricos. É quase impossível invadir ou escapar do prédio. Os quartos têm portas de aço à prova de fogo, forros internos fixados, paredes reforçadas com 3 centímetros de placa de metal. Um portão pesado se fecha com estrondo atrás dele, enquanto descem a escada. O guarda na porta de segurança que dá para as celas tira o saco de pertences de Saga, verifica sua documentação e registra sua entrada no computador. Dá para ver um homem mais velho com um cacetete pendurado na cintura do outro lado da porta. Ele usa óculos grandes e tem o cabelo ondulado. Saga olha para ele através do vidro reforçado cheio de riscos. O homem com o cacetete pega os documentos de Saga, folheia, olha para ela por um instante, depois volta a ler. Saga sente espasmos no estômago. Precisa se deitar. Tenta respirar normalmente, mas sente uma pontada súbita de dor e se inclina para frente. Fique parada, o guarda diz com a voz neutra. Um homem mais jovem de jaleco aparece atrás da porta. Ele passa um cartão na leitora, digita um código e sai para encontrá-la. Meu nome é Anders Holm. Sou médico-chefe interino aqui, ele diz. Depois de uma revista superficial, Saga segue o médico e o guarda de cabelo ondulado pelas portas de segurança. Ela consegue sentir o odor corporal deles no espaço confinado antes de a segunda porta se abrir. Saga reconhece a disposição da ala pelas plantas que memorizou. Eles viram numa esquina e entram na estreita sala de vigilância. Uma mulher com piercing nas bochechas está sentada na frente dos monitores. Ela enrubesce ao ver Saga, mas a cumprimenta com um oi simpático antes de baixar os olhos, de escrever algo no livro de registros. Mai, poderia tirar as algemas dos tornozelos da paciente? O jovem médico pergunta. A mulher faz que sim com a cabeça, se ajoelha e solta as algemas. O cabelo dela se arrepia de leve pela estática nas roupas de Saga. O jovem médico e o guarda levam Saga para fora da sala de controle e até uma das 3 portas no corredor. Destranca a porta. O médico fala para o homem de cacetete. O guarda pega uma chave. Abre a porta, depois manda que ela entre e fique parada na cruz vermelha no chão, de costas para a porta. Ela obedece e ouve o estalo da fechadura quando a chave é girada novamente. À sua frente está outra porta de metal. Ela sabe que essa é trancada e leva diretamente para a sala de recreação. A cela é mobiliada com o único intuito de segurança e funcionalidade. Contém apenas uma cama fixada à parede, uma cadeira e uma mesa de plástico e um vaso sanitário, sem assento ou tampa. Vire-se, mas sem sair da cruz. Ela obedece e vê que a portinhola na porta está aberta. Venha até aqui devagar e estenda as mãos. Saga caminha até a porta, une as mãos firmemente e as coloca na abertura estreita. As algemas são removidas e ela se afasta da porta outra vez. Ela se senta na cama enquanto o guarda informa sobre as regras e rotinas da unidade. Você pode assistir à televisão e socializar com os outros pacientes na sala de recreação entre 1 e 4 da tarde, ele conclui. Depois olha para ela por alguns instantes antes de fechar e trancar a portinhola. Saga permanece sentada. Ela sabe que está em posição agora, que sua missão começou. A seriedade do momento faz com que seu estômago formigue e a sensação se espalha por seus braços e pernas. Ela é uma paciente fortemente vigiada na unidade de segurança máxima e sabe que o serial killer Jurek Walter está muito próximo. Ela se deita de lado, depois vira de costas e olha para a câmera de circuito fechado no teto. Tem um formato hemisférico, tão preta e brilhante quanto o olho de uma vaca. Faz muito tempo que engoliu o microfone e não se atreve a deixá-lo no corpo por mais tempo. Ela não pode deixar o microfone descer demais por seu trato digestivo. Quando vai à torneira e bebe um pouco de água, sua dor de barriga volta a ficar mais forte. Respirando devagar, Saga se ajoelha perto do ralo, vira de costas para a câmera e enfia 2 dedos no fundo da garganta. Vomita a água de volta. Enfia os dedos mais fundo e regurgita a pequena cápsula com o microfone, escondendo-a rapidamente na mão. Capítulo 83. A equipe de investigação secreta, Athena Promachus, está há 2 horas ouvindo os sons da barriga de Saga Bauer desde que ela chegou a Löwenstronska. Se alguém entrasse agora, acharia que fazemos parte de alguma seita New Age, Corinne diz com um sorriso. Até que é poético, na verdade, Johan Johnson diz. Relaxante. Pollock sorri. Toda a equipe está sentada com os olhos semicerrados, ouvindo seus levemente borbulhantes e gasosos.
De repente, há um estrondo que quase estoura os alto-falantes quando Saga vomita o microfone. Johan Johnson derruba a lata de Coca-Cola e Nathan Pollock levanta de um salto da cadeira. Bom, pelo menos agora a gente acordou. Corinne ri seu bracelete de jade balança com um som agradável enquanto ela passa um indicador numa sobrancelha. Vou ligar pro Joanna, Nathan diz. Boa. Corinne Melleroux abre o laptop e anota a hora no arquivo de registros. Corinne tem 54 anos, com ascendência franco-caribenha. Ela usa o cabelo preto com fios grisalhos amarrado com uma presilha na altura da nuca. Joanna está no quarto de hospital de Michael Colefrost. Heidar está sentado numa cadeira, segurando a mão do filho. Os três conversam há 4 horas, tentando identificar qualquer novo detalhe que possa ajudar a localizar onde Michael foi mantido em cativeiro com a irmã. Mas as lembranças do rapaz são fragmentadas e muitas vezes incoerentes. Seus 13 anos de confinamento o deixaram profundamente traumatizado. Nada de novo surgiu, e Michael parece muito cansado. Você precisa descansar um pouco, Joanna diz a ele. Não, Michael diz. Só um pouco. O detetive sorri enquanto desliga o gravador. Ele tira um jornal do bolso do casaco e o coloca na frente de Heidar. Sei que pediu para eu não fazer isso, Heidar diz, encarando-o sem vacilar. Mas como poderia viver comigo mesmo se não fizesse absolutamente tudo que está ao meu alcance? Eu entendo, Joanna diz. Mas isso pode causar problemas, e você precisa estar preparado para isso. Uma página inteira do jornal exibe uma imagem digital de como Felícia pareceria hoje. Uma jovem muito semelhante a Michael, com maxilares altos e olhos escuros. Seu cabelo preto é mostrado solto em volta do rosto pálido e sério. Letras grandes anunciam que Heidar está oferecendo uma recompensa de 20 milhões de coroas suecas a quem possa fornecer informações que levem ao resgate de Felícia. Já estamos inundados de e-mails e ligações, Joanna explica. Estamos tentando averiguar todas, mas tenho certeza de que a maioria tem boas intenções. Pensam que viram alguma coisa. Mas ainda tem muitos que só querem ficar ricos. Heidar dobra o jornal devagar. Joanna, estou fazendo o que posso. Minha filha está em cativeiro há tanto tempo e ela pode morrer sem nunca. A voz embarga, e ele desvia os olhos por um momento. Você tem filhos? Ele pergunta, a voz quase inaudível. Antes que Joanna tenha tempo para mentir, seu telefone toca no paletó. Ele pede desculpas, atende e escuta a voz de Pollock informando de que a transmissão de áudio de Athena Promachus está ao vivo. Capítulo 84. Saga se deita na cama de costas para a câmera e tira com cuidado a cobertura de silicone do microfone. Quase sem se mexer, esconde o microfone na bainha da calça. De repente há um zumbido eletrônico da porta para a sala de recreação. A fechadura estala. Está aberta. Saga se senta, o coração batendo forte. O microfone precisa ser imediatamente instalado numa posição adequada. Talvez ela só tenha uma chance, não pode deixá-la escapar. Vai ser descoberta se for revistada. Ela não sabe como é a sala de recreação, se haverá outros pacientes lá ou se há câmeras ou guardas. Talvez a sala não seja nada além de uma armadilha onde Jurek Walter está à sua espera. Não tem como ele saber sobre missão. Saga joga os pedaços de silicone no vaso e dá descarga. Vai até a porta, abre uma fresta e escuta batidas rítmicas, vozes animadas da televisão. Ela se lembra dos conselhos de Joanna e se obriga a voltar para a cama e sentar. Nunca demonstre nenhuma urgência, ela pensa. Nunca faça nada a menos que tenha um motivo válido para isso, uma justificativa. Pela fresta na porta ela consegue ouvir música da televisão, o zumbido da esteira e passos pesados. Um homem com uma voz fina e estressada fala de tempos em tempos, mas nunca é respondido. Os 2 pacientes estão lá. Saga sabe que precisa entrar e instalar o microfone. Vai até a porta de novo e para, tentando controlar a respiração. O cheiro de loção pós-barba a atinge. Ela aperta a maçaneta, respira fundo, olha para o chão e empurra a porta. Consegue ouvir as batidas rítmicas mais claramente enquanto entra na sala de recreação, a cabeça ainda baixa. Ela não sabe se está sendo observada, mas decide deixar que se acostume a olhar para ela antes de erguer os olhos. Um homem com a mão enfaixada está sentado no sofá em frente à televisão e outro está andando na esteira. O homem na esteira não está virado para ela, mas ela tem certeza de que é Jurek. O homem no sofá arrota e engole em seco várias vezes. Limpa o suor das bochechas e agita a perna, ansioso. Ele tem sobrepeso e está na casa dos 40, com o cabelo fino, um bigode loiro e óculos. Obraim, ele murmura, olhando para a televisão. De repente, ele aponta para a tela. Lá está ele. Ele fala alto. Eu o transformaria no meu escravo esqueleto. Puta que pariu. Olha aquela boca. Ele fica em silêncio abruptamente quando Saga atravessa a sala, para num canto e se vira para a televisão. É uma reprise do campeonato de patinação artística europeu em Sheffield. O som e a imagem perdem a qualidade pelo vidro reforçado. Embora consiga sentir o homem no sofá olhando para ela, ela não retribui o olhar. Primeiro ia chicotear. Ele continua, ainda olhando para Saga. Deixaria o cara assustado, como uma putinha. Assim, puta que pariu. Ele tosse, se recosta, fecha os olhos e faz uma careta como se esperasse a dor passar. Aperta o pescoço com as mãos, depois se deita ofegante.
Jurek ainda está na esteira. Ele parece maior e mais forte do que ela imaginava. Há uma palmeira artificial, num vaso perto da máquina. Suas folhas empoeiradas balançam enquanto ele caminha. Saga olha ao redor em busca de um lugar onde esconder o microfone, de preferência longe da televisão, para minimizar o ruído de fundo. Atrás do encosto do sofá faria sentido, mas ela não imagina Jurek como o tipo que senta e assiste a televisão. O homem no sofá tenta se levantar e parece prestes a vomitar pelo esforço. Coloca as mãos em concha diante da boca e engole em seco algumas vezes antes de voltar a afundar no sofá. Começar pelas pernas, ele diz. Cortar tudo, tirar a pele, os músculos, os tendões. Ele pode ficar com os pés, para andar sem fazer barulho. Capítulo 85. Jurek para a esteira e sai da sala sem nem olhar para eles. O outro paciente se levanta devagar. Ziprexa me faz me sentir um lixo. Estemetil não funciona comigo. Só fode com as minhas tripas. Saga continua onde está, de frente para a televisão, observando o patinador artístico acelerar e ouvindo o ruído das lâminas de metal cortando o gelo. Ela consegue sentir os olhos do outro paciente enquanto ele caminha com dificuldade na direção dela. Meu nome é Bernie Larson, ele diz em tom de conspiração. Eles acham que não consigo trepar, com toda a merda do superfacto no meu sistema, mas não sabem de porra nenhuma. Ele cutuca um dedo no rosto dela, mas ela se mantém firme, o coração acelerado. Não sabem de porra nenhuma, ele repete. São lesados pra caralho. Ele cambaleia para o lado e arrota alto. Saga está considerando os riscos de colocar o microfone na palmeira artificial perto da esteira. Como você se chama? Bernie pergunta, respirando com dificuldade. Ela não responde, só fica parada com os olhos baixos, voltados para a televisão. Seu tempo está se esgotando. Bernie se move por trás dela, coloca a mão em volta do seu corpo e lhe belisca o mamilo. Ela empurra a mão dele. A raiva começa a fervilhar dentro dela. Branquinha de neve. O rosto suado de Bernie está perto do dela. Qual é o seu problema? Posso apalpar sua cabeça. Parece tão macia. Igual a uma boceta depilada. Pelo pouco que ela viu de Jurek, a esteira é o maior interesse dele na sala de recreação. Ele ficou nela por pelo menos 1 hora e depois voltou direto para a cela. Saga caminha até a esteira e sobe nela. Bernie vai atrás, roendo a unha e tirando um fragmento afiado. Você depila a boceta. Tem que fazer isso, né? Saga se vira e o encara com atenção. As pálpebras dele estão pesadas, os olhos têm um ar vidrado. Seu bigode loiro esconde uma cicatriz deixada por uma fenda palatina. Nunca encoste em mim de novo, ela diz. Posso matar você, ele diz, arranhando o pescoço dela com a unha afiada. Ela sente a ferida arder quando uma voz é transmitida pelo alto-falante. Bernie Larson, para trás. Ele tenta tocar entre as pernas dela. As portas se abrem e um guarda de cacetete entra. Bernie se afasta de Saga e ergue as mãos num gesto de rendição. Sem encostar, o guarda diz com firmeza. Certo, já entendi. Porra. Bernie vai andando exaurido até o braço do sofá e se senta jogando todo o seu peso. Fecha os olhos e arrota. Saga sai da esteira e vira para o guarda. Quero ver um representante legal, ela diz. Fique onde está, o guarda diz, olhando para ela. Pode passar a mensagem. Sem responder, o guarda vai até a porta de segurança e é liberado. É como se ela não tivesse dito nada, como se suas palavras tivessem estancado no ar antes de chegar a ele. Saga se vira e vai até a palmeira artificial. Ela se senta na beira da esteira, bem ao lado da planta, e olha para uma de suas folhas de baixo. A face inferior não está tão suja e a cola do microfone deve conseguir se firmar em 4 segundos. Bernie está olhando para o teto, lambendo os beiços. Saga fica de olho nele enquanto passa o dedo na barra da calça e pega o microfone. Ela tira um sapato e se debruça para ajustar a palmilha, escondendo a mão da câmera. Ela se mexe um pouco e está quase encostando na folha para fixar o microfone quando o sofá rende. Estou de olho em você, Branca de Neve, Bernie diz. Ela baixa a mão calmamente, coloca o pé de volta no sapato e vê Bernie a observar quando ela fixa o velcro. Capítulo 86. Saga sobe na esteira, achando que vai ter de esperar até que ele volte para a cela antes de plantar o microfone. Bernie dá uns passos na direção dela e estende o braço para se apoiar na parede. Venho de Sater, ele murmura com um sorriso. Ela não olha para ele, mas está ciente de que ele está chegando mais perto. Onde você estava antes de vir para cá? Ele pergunta. Ele para, dá um soco na parede com força antes de olhar para ela de novo. Karsuden. Ele diz com a voz aguda. Eu estava em Karsuden, mas me transferi para cá porque queria ficar com Bernie. Saga avista uma sombra cruzando o terceiro batente enquanto alguém recua. Ela se dá conta de que Jurek Walter está ali, escutando a conversa dos dois. Você deve ter conhecido Yekaterina. Está em Karsuden. Bernie diz com a voz normal. Ela faz que não com a cabeça. Não consegue se lembrar de ninguém com esse nome. Não sabe se ele está falando de uma paciente ou de uma guarda. Não, ela responde. É uma resposta sincera. Porque ela estava no St. Sigrid's. Ele sorri e cospe no chão. Então, quem você conheceu?
Ninguém. Ele murmura algo sobre escravos esqueletos, depois para na frente da esteira e a observa. Certo, mas posso encostar na sua boceta se estiver mentindo, ele diz, coçando o bigode. Fechado? Ela para a esteira. Fica imóvel por um momento e considera sua estratégia de ser fiel à verdade. Ela realmente estivera em Karsuden. E Mick Lund, então? Deve ter conhecido Mick Lund se estava lá. Ele diz, abrindo um sorriso. Cara alto. Cicatriz na testa. Ela assente, sem saber o que dizer. Pode deixar por isso mesmo, mas diz, não. Estranho pra cacete. Eu ficava no quarto assistindo a TV. Não tem TVs na cela de lá. Você está mentindo. Porra, Elma. Tem no isolamento. Ela interrompe. Ela não sabe se ele sabia disso. Ele respira com dificuldade e a encara. Passa a língua nos lábios e se aproxima mais. Você é minha escrava. Ele solta devagar. Puta que pariu. É perfeito. Fica deitada, chupando meus dedos dos pés. Saga sai da esteira e volta para a cela. Fica deitada no catre e escuta Bernie parar na porta dela por um tempo, chamando por ela. Merda. Ela sussurra. Ela vai ter de ser rápida amanhã. Vai sentar na ponta da esteira, ajeitar os sapatos, fixar o microfone. Vai usar a esteira. Não vai olhar para ninguém. Quando Jurek entrar, só vai descer da esteira e sair da sala de recreação. Saga visualiza o ângulo da parede adjacente ao vidro reforçado sobre a televisão. A visão da câmera deve ser parcialmente coberta pela parte saliente. Ela vai ter de ficar atenta àquele ponto cego. Era lá que ela estava quando Bernie beliscou seu mamilo. Foi por isso que a equipe médica não reagiu. Ela está em Lovenstronska há apenas 5 horas, se já está exausta. A sala revestida de metal parece mais claustrofóbica agora. Ela fecha os olhos e lembra-se mesmo do motivo de estar ali. Em sua mente, consegue ver a menina na fotografia. Tudo isso é por ela, por Felícia. Capítulo 87. O grupo Atena está completamente absorto escutando a transmissão da sala de recreação em tempo real. A qualidade do som é baixa, abafada e distorcida por ruídos altos de arranhões. Vai ser assim sempre? Pollock pergunta. Ela ainda não posicionou o microfone. Está com ela, Johan Johnson responde. Desde que não seja revistada. Eles voltam a escutar a gravação. Conseguem ouvir o chiado das roupas de Saga, sua respiração superficial, os passos fortes na esteira e o barulho da televisão. Os membros do Atena Promachos estão sendo guiados pelo mundo fechado da unidade de segurança máxima, tendo apenas o apoio do áudio. O'Brien, diz uma voz enrolada. O grupo todo fica concentrado de repente. Johan Johnson ergue um pouco o volume e aplica um filtro para reduzir o chiado. Lá está ele. Eu o transformaria no meu escravo esqueleto. Pensei que fosse o Jurek, diz Corine. Puta que pariu. Olha aquela boca. Eles escutam em silêncio a torrente de palavras agressivas do paciente e ouvem um guarda entrar e separar o confronto. Depois da intervenção, há um breve período de silêncio. Então o paciente começa a questionar Saga sobre Karsuden com desconfiança. Ela está indo bem, Pollock diz entre dentes. Em seguida, escutam Saga sair da sala de recreação. Ela não conseguiu posicionar o microfone. Ela murmura um palavrão. Há um silêncio antes de a trava eletrônica da porta se fechar. Bom, pelo menos sabemos que a tecnologia funciona, Pollock diz. Pobre Saga, Corine sussurra. Ela deveria ter instalado o microfone, Johan Johnson murmura. Ela não teve a chance. Mas se estragar o disfarce, ela não vai estragar o disfarce, Corine diz. Jurek não falou nada até agora, Pollock diz, olhando para Joona. E se ele ficar em silêncio, tudo terá sido em vão, Johnson suspira. Joona não fala nada, mas está pensando que algo foi transmitido no breve trecho da gravação. Por alguns minutos, foi como se conseguisse sentir a presença física de Jurek, como se Jurek estivesse na sala de recreação, mesmo sem ter dito nada. Vamos ouvir mais uma vez, ele diz, olhando a hora. Vai a algum lugar? Corine pergunta, erguendo as sobrancelhas pretas impecáveis. Vou encontrar uma pessoa, Joona diz, retribuindo o sorriso dela. Finalmente, um pouquinho de romance, hein? Capítulo 88. Joona entra numa sala de ladrilhos brancos com uma pia comprida na parede. Água escorre de uma mangueira laranja para um ralo no chão. O corpo da cabana de caça em Dalarna está deitado numa mesa de autópsia coberta de plástico. O peito marrom encovado foi aberto com uma serra, e um líquido amarelo goteja pelo tubo de aço inoxidável. Tralalalaia, o ide cat de rainbow, o agulha canta sozinho. Tralalalaia, todo san. Ele tira um par de luvas de látex e está soprando dentro delas quando vê Joona na soleira. Você deveria gravar um álbum com todo o pessoal da forense. Joona sorri. O Fripp é um ótimo guitarrista, o agulha responde. As luzes das lâmpadas potentes no teto se refletem em seus óculos de aviador. Ele está usando uma polo branca sob o jaleco. Eles escutam passos no corredor. Instantes depois, Carlos Eliasson entra, usando protetores de sapato azul claros nos pés. Conseguiu identificar o corpo? Pergunta ele, parando abruptamente quando vê o cadáver na mesa.
As bordas erguidas fazem a mesa de autópsia parecer um escorredor em que deixaram um pedaço de carne seca ou algum tipo estranho de raiz enegrecida. O cadáver está dissecado e retorcido, sua cabeça cortada colocada sobre o pescoço. Não há dúvida de que é Jeremy Magnuson. O agulha responde. Nosso dentista forense comparou as características orais do corpo com os registros dentários de Magnuson. O agulha se inclina, pega a cabeça nas mãos e abre o buraco negro que já foi a boca de Jeremy Magnuson. Ele tinha um dente do siso impactado. Por favor. Carlos pede. Gotas de suor brilham em sua testa. O palato já se decompôs. O agulha continua, forçando a boca a abrir um pouco mais. Mas, se encostar o dedo, fascinante, Carlos interrompe. Depois olha o relógio. Temos alguma ideia de quanto tempo ele ficou pendurado lá? O processo de ressecamento deve ter sido um pouco refreado pelas temperaturas baixas. O agulha responde. Mas, se olharmos os olhos, a conjuntiva ressecou muito rápido, assim como as faces inferiores das pálpebras. A textura fina da pele é uniforme, tirando em volta do pescoço, onde estava em contato com a corda. O que significa? Carlos diz. O processo post-mortem forma uma espécie de diário, uma vida contínua depois da morte, à medida que o corpo muda. Eu estimaria que o Sr. Magnuson se enforcou. 13 anos, 1 mês e 5 dias atrás, Joanna diz. É um bom palpite, responde o agulha. Acabei de receber uma imagem de uma carta de suicídio da equipe forense, Joanna diz, pegando o telefone. Suicídio, repete Carlos. Tudo aponta para isso, mesmo sendo possível que Jurek Walter estivesse lá na época, o agulha responde. Jeremy Magnuson estava na lista de vítimas mais prováveis de Jurek, Carlos diz. E, se pudermos descartar a morte como suicídio, um pensamento perpassa a mente de Joanna. É como se houvesse algum tipo de associação oculta, mas se repercute nessa conversa, algo que não consegue compreender direito. O que dizia no bilhete? Carlos pergunta. Ele se enforcou 3 semanas antes de eu e Samuel encontrarmos a filha dele, Agneta, na floresta de Liujan, Joanna diz, abrindo a imagem na carta. Não sei porque perdi todo mundo. Meus filhos, meu neto e minha esposa. Sou como Jó, mas sem nenhuma restituição. Esperei, e essa espera deve chegar ao fim. Ele tirou a vida convencido de que todos que ele amava haviam sido tirados dele. Se tivesse suportado a solidão um pouco mais, teria tido a filha de volta. Capítulo 89. Haydar Frost pediu comida de um restaurante chinês para ser entregue no hospital. O vapor sobe do bolinhos de carne com coentro, rolinhos primavera com cheiro forte de gengibre, bifum com legumes picados, pimenta, costeletas de porco fritas e sopa de frango. Ele pediu 8 pratos diferentes porque não sabe mais do que Michael gosta. Assim que sai do elevador e começa a atravessar o corredor, seu telefone toca. Haydar coloca as sacolas no chão, vê que a ligação é de um número confidencial e atende rápido. Haydar Frost. O telefone está mudo exceto por um som crepitante. Quem é? Ele pergunta. Alguém geme no fundo. Alô? Ele está prestes a desligar quando alguém sussurra. Papai? Alô? Ele repete. Quem é? Papai. Sou eu. Sussurra uma voz estranha e aguda. É a Felícia. O chão começa a ceder sob os pés de Haydar. Felícia. É quase impossível escutar a voz dela agora. Papai? Estou tão assustada. Papai, onde você está? Por favor, filha. Ele ouve risinhos e sente um calafrio perpassar todo o seu corpo. Papai querido, me dá 20 milhões de coroas. Fica óbvio que é um homem disfarçando a voz, tentando deixá-la mais aguda. Me dá 20 milhões de coroas que vou sentar no seu colo. Você sabe alguma coisa sobre a minha filha? Haydar pergunta. Você é um escritor tão ruim que me dá vontade de vomitar. Sim, eu sou. Mas se você sabe alguma coisa sobre... A ligação termina, e as mãos de Haydar estão tremendo tanto que ele não consegue nem digitar o número da polícia. Ele tenta se recompor e diz a si mesmo que vai denunciar a ligação, ainda que não leve a lugar nenhum, e que a polícia com certeza vai pensar que a culpa é toda dele. Capítulo 90. É noite, mas Anderson ainda está no hospital. Leif foi para casa, e uma mulher musculosa chamada Pia Madsen está trabalhando como guarda noturna. Ela não fala muito, só fica sentada lendo thrillers e bocejando. Anders quer dar uma olhada na terceira paciente, a jovem. Ela veio diretamente do hospital Karsuden e não demonstra sinal de querer se comunicar com a equipe. A medicação dela é bastante moderada, tendo em vista os resultados da avaliação psiquiátrica. Ela é considerada perigosa e um risco de fuga. Os crimes dos quais foi acusada no tribunal distrital são profundamente desagradáveis. Enquanto observa, Anders não consegue acreditar que os relatórios sejam verdadeiros, embora saiba que devam ser. Anders se pega encarando a paciente na tela de novo. Ela é esguia como uma bailarina e sua cabeça raspada faz parecer frágil. É incrivelmente linda. Talvez tenham prescrito apenas Trilafon e Selozir no hospital Karsuden porque ela era tão bonita. Depois da reunião com a diretoria do hospital, Anders recebeu autoridade quase completa sobre a unidade de segurança máxima. No futuro próximo, é ele quem vai tomar as decisões sobre os pacientes. Ele pediu conselhos para Dra. Maria Gomes da ala 30. Normalmente,
Seria recomendável um período inicial de observação, mas ele pode entrar lá e aplicar uma injeção intramuscular de Aldol agora mesmo. O pensamento faz sentir um formigamento, e ele é tomado por uma sensação rara e inebriante de anseio. Pia Madison em volta do banheiro. Um pedaço de papel higiênico grudou num de seus sapatos e se arrasta atrás dela. Ela se aproxima pelo corredor a passos vagarosos, o rosto letárgico. As pálpebras estão semicerradas, até que ergue a cabeça e encontra os olhos dele. Não estou tão exausta assim, ela diz com um sorriso. Tira o papel higiênico e o joga no lixo, depois se senta à mesa de controle perto dele e olha a hora. Vamos cantar uma canção de ninar? Ela suspira, antes de olhar para o computador e apagar as luzes nos quartos dos pacientes. A imagem dos 3 pacientes continua na retina de Anders por um tempo. Antes de tudo ficar escuro, Jurek já estava deitado de costas na cama. Bernie estava sentado no chão com a mão enfaixada junto ao peito e Saga estava sentada na beira da cama, parecendo igualmente furiosa e vulnerável. Eles já são parte da família, Pia diz antes de abrir seu livro. Capítulo 91. Às 9 da noite, os funcionários apagam a luz. Saga está sentada na beira da cama. O microfone ainda escondido na barra da calça. Parece mais seguro mantê-lo próximo até que consiga instalá-lo. Sem o microfone, toda a missão perderia o propósito. Ela espera e, pouco depois, um retângulo cinza se torna visível na escuridão. É a janela de vidro grosso na porta. As formas no quarto se iluminam numa paisagem enevoada. Saga se levanta e vai até o canto mais escuro. Deita no piso frio e começa a fazer abdominais. Depois de 300, ela se vira de bruços, alonga suavemente os músculos abdominais e começa a fazer flexões. De repente, tem a impressão de que está sendo observada. Algo está diferente. Ela para e levanta os olhos. A janela de vidro está mais escura, sombreada. Às pressas, ela enfia os dedos na barra da calça e tira o microfone, mas o derruba no chão. Ela escuta passos, depois um risco metálico na porta. Saga apalpa rapidamente o chão, encontra o microfone e o coloca na boca exatamente quando a lâmpada no teto se acende. Fique na cruz, uma mulher diz com a voz dura. Saga ainda está de 4 com o microfone na boca. Devagar, ela se levanta enquanto tenta juntar saliva. Rápido. Ela demora a andar até a cruz, erguendo os olhos para o teto, depois voltando a baixar para o chão. Ela para na cruz, vira as costas para a porta com ar indiferente, ergue a cabeça e engole. Sua garganta dói muito quando o microfone desce. Já nos encontramos antes, um homem diz com a voz arrastada. Sou o encarregado deste lugar e o responsável pela sua medicação. Quero ver um advogado, Saga diz. Tire a blusa e caminhe devagar até a porta, a primeira voz diz. Ela tira a blusa e a deixa cair no chão, se vira e vai até a porta de sutiã desbotado. Pare. Erga as 2 mãos, vire os braços e abra bem a boca. A portinha de metal se abre e ela espera receber um copinho com as pílulas. Alterei suas medicações. Aliás, diz o homem da voz arrastada. Saga vê o médico encher uma seringa com uma emulsão branca leitosa e de repente entende todo o significado de estar sob o poder dessas pessoas. Coloque o braço esquerdo na portinhola, diz a mulher. Ela percebe que não pode recusar, mas seu coração se acelera enquanto obedece. Uma mão pega seu braço e o médico passa o polegar sobre o músculo de seu antebraço. Ela suprime o instinto aterrorizado de tentar se soltar. Sei que você está tomando Trilafol, o médico diz, lançando um olhar que ela não consegue interpretar. 8 miligramas, 3 vezes ao dia. Mas estava pensando em experimentar. Não quero, ela diz. Ela tenta puxar o braço para trás, mas a guarda segura com firmeza, e Saga pode ver que ela é capaz de quebrar seu braço. A guarda força o braço dela para baixo, fazendo com que fique na ponta dos pés. Saga se obriga a respirar calmamente. O que vão dar para ela? Uma gota turva pinga da ponta da agulha. Ela tenta puxar o braço para trás de novo. Um dedo alisa a pele fina sobre o músculo. Há uma picadinha, e a agulha entra. Ela não consegue mover o braço. Um calafrio se espalha por seu corpo. Ela olha para as mãos do médico enquanto a agulha é puxada e uma compressa pequena estanca o sangue. Ela puxa o braço e se afasta das 2 figuras atrás do vidro. Agora vai sentar na cama. A guarda diz com a voz ríspida. Seu braço arde onde a agulha entrou, como se a tivesse queimado. Uma exaustão imensa se espalha por seu corpo. Ela não tem energia para pegar a blusa do chão, só cambaleia e dá um passo em direção à cama. Deixe Zoli para ajudar você a relaxar, o médico diz. O quarto balança e ela tateia em busca de apoio, mas não consegue alcançar a parede. Merda! Saga engasga. O cansaço a domina. Quando acha que precisa deitar na cama, as pernas cedem. Ela cai no chão, o impacto percorrendo seu corpo e fazendo o pescoço repuxar. Volto daqui a pouco, o médico continua. Estava pensando que podíamos tentar uma droga neurolética que às vezes funciona muito bem. Chama-se Aldol. Não quero, ela fala baixinho, tentando se virar de lado. Abre os olhos e pisca em meio à tontura. Seu quadril está latejando pela queda. Uma sensação de formigamento sobe de seus pés, deixando-a cada vez mais sonolenta. Ela não tem energia para se levantar. Seus pensamentos estão mais lentos. Ela tenta erguer a cabeça de novo, mas está completamente impotente.
Capítulo 92. As pálpebras estão pesadas, mas ela se força a olhar. A luz da lâmpada no teto está estranhamente turva. A porta de metal se abre e um homem de jaleco branco entra. É o jovem médico. Ele segura alguma coisa em suas mãos pequenas. A fechadura da porta trava. Ela pisca com os olhos secos e vê o médico colocar 2 frascos de óleo amarelo na mesa. Com cuidado, ele abre a embalagem plástica de uma seringa. Saga tenta rastejar para debaixo da cama, mas está lenta demais. O médico a pega pelo tornozelo e começa a puxá-la para fora. Ela tenta se segurar e rola de costas. Seu sutiã desliza para cima, descobrindo os seios enquanto ele a puxa. Você parece uma princesa. Ela o ouve sussurrar. Quê? Ela ergue a cabeça para ver os olhos úmidos dele e tenta cobrir os seios, mas suas mãos estão muito fracas. Ela fecha os olhos de novo e só fica deitada, esperando. De repente, o médico a vira de bruços. Ele baixa a calça e a calcinha dela. Ela apaga e é despertada por uma picada penetrante no alto da nádega direita, depois outra, mais embaixo. Saga acorda no escuro no piso frio e percebe que foi coberta por uma manta. A cabeça dói e ela não sente direito as mãos. Ela se senta, arruma o sutiã e se lembra do microfone no estômago. Ela tem muito pouco tempo. Pode ter dormido durante horas. Ela se arrasta até o ralo no chão, enfia 2 dedos na garganta e vomita um pouco de líquido ácido. Engole em seco e tenta outra vez. Seu estômago se aperta, mas não sai nada. Merda. Ela precisa estar com o microfone no dia seguinte para colocá-lo na sala de recreação. Não pode deixar que ele desapareça. Ela se levanta com as pernas trêmulas e toma um pouco de água da torneira, depois se ajoelha e tenta de novo. A água volta, mas ela mantém os dedos na garganta. O conteúdo escasso de seu estômago escorre pelo antebraço. Respirando com dificuldade, enfia os dedos mais fundo, provocando reflexo de vômito. Vomita bilha até a boca está cheia do gosto amargo. Tosse e enfia os dedos de novo. Desta vez, finalmente sente o microfone subir pela garganta até a boca. Ela o pega e o esconde, mesmo com o quarto escuro. Então se levanta, lava o microfone sob a torneira e o enfia na barra da calça outra vez. Cospe uma mistura de bile e muco, enxágua a boca e o rosto, cospe de novo, bebe um pouco d'água e deita na cama. Seus pés e as pontas dos dedos estão gelados. Ela sente um leve formigamento nos dedos dos pés. Enquanto arruma a calça, percebe que a calcinha está do avesso. Ela não sabe se ela mesma colocou do jeito errado ou se aconteceu alguma outra coisa. Ela se cobre, com cuidado, desliza a mão para a virilha. Não está dolorida, mas parece estranhamente dormente. Capítulo 93. Michael Cullerfrost está sentado à mesa da sala do refeitório da ala do hospital. Ele segura um copo de chamono enquanto conversa com Madalena Ronander Dudnik. Heidar está agitado demais para se sentar, mas fica parado perto da porta e observa o filho por um tempo antes de ir à entrada para se encontrar com Veronica Klein. Madalena sorri para Michael, depois pega os grossos protocolos de interrogatório e os coloca em cima da mesa. Eles enchem 4 fichários. Ela folheia até a página marcada, depois pergunta se ele está pronto para continuar. Só viu o lado de dentro da cápsula. Michael explica, como já fez tantas vezes. Pode descrever a porta de novo? Ela pergunta. É de metal e é completamente lisa. No começo, dava para tirar lascas de tinta com as unhas. Não tinha fechadura nem maçaneta. De que cor era? Cinza, pelo que eu lembro. E tinha uma portinhola que... Ela para de falar quando vê secar as lágrimas da bochecha e virar o rosto. Não posso falar pro meu pai, ele diz, os lábios trêmulos. Mas, se Felícia não voltar... Madalena faz uma pausa, dá a volta na mesa e o abraça. Diz que tudo vai ficar bem. Eu sei, ele diz, eu sei que me mataria. Heidar Frost mal saiu do hospital Sodermal desde que Michael deu entrada. Ele está alugando um quarto no hospital, no mesmo andar que Michael, para poder ficar com o filho. Mesmo sabendo que não adianta muita coisa, é tudo que pode fazer para não sair correndo e se juntar à busca por Felícia. Ele comprou anúncios nos jornais nacionais para todos os dias, implorando por informações e prometendo recompensa. Contratou uma equipe dos melhores detetives particulares do país para procurar por ela. A ausência dela o dilacera, tira seu sono e o faz vagar pelos corredores por horas a fio. A única coisa que o acalma é ver Michael ficar mais forte a cada dia que passa. O inspetor Joana Lina disse que ajudaria muito a investigação se Heidar ficasse com o filho, deixando falar no próprio ritmo, escutando e anotando cada lembrança, cada detalhe. Quando Heidar chega à entrada, Verônica já está esperando por ele do lado de dentro das portas de vidro que dão para o estacionamento coberto de neve. Não é meio cedo para mandar Mickey para casa? Ela pergunta, passando as sacolas. Disseram que não tem problema. Heidar sorri. Comprei uma calça e moletom, camisas, camisetas, uma blusa grossa e mais alguns. Como estão as coisas lá em casa? Heidar pergunta. Muita neve, diz Verônica, rindo. Ela conta que os últimos hóspedes finalmente foram embora. Até meus cavaleiros? Heidar pergunta. Não, eles ainda estão lá. Você vai ver. Como assim? Verônica só balança a cabeça e sorri. Falei para Bezelius que eles não podiam vir aqui, mas estão muito ansiosos para conhecer Michael. Ela responde.
Você vai subir? Heidar pergunta, sorrindo e ajeitando o colarinho. Outra hora, Verônica responde, olhando nos olhos dele. Capítulo 94. Enquanto Heidar dirige, Mikael está no banco de passageiro com as roupas novas, trocando as estações no rádio. Ele para de repente. Uma música para balé de Sati enche o carro como uma chuva morna de verão. Pai, não lembro desta paisagem. Mikael diz. Você nunca esteve aqui. Precisei me mudar. Mas e o meu quarto? E o da Felícia? Guardei todas as coisas de vocês. Heidar comprou a mansão arruinada porque não aguentava mais os vizinhos barulhentos de Tirezo. Os campos nevados se estendem diante deles. Eles viram na longa entrada de carros, onde os 3 amigos de Heidar acenderam tochas até a casa. Quando param e saem do carro, Willy Berzelius e David Silva aparecem na escada. Berzelius dá um passo à frente e hesita, como se não soubesse se abraçava ou apertava as mãos do rapaz. Então ele abraça Mikael com força. Willy seca as lágrimas atrás dos óculos. Como você está grande, Mickey, ele diz. Vamos entrar. Heidar interrompe, vindo em resgate do filho. Precisamos comer. David cora e encolhe os ombros como quem pede desculpas. Organizamos uma festa de trás para frente. O que é isso? Heidar pergunta. A gente começa pela sobremesa e termina com a entrada. Silvan sorri, um pouco envergonhado. Mikael é o primeiro a atravessar a porta imponente. Ele para e apoia a mão na parede, como se estivesse prestes a desmaiar. As tábuas largas de carvalho no corredor cheiram como se tivessem sido lavadas há pouco tempo. Há balões pendurados no teto da sala de jantar. Sobre a mesa, um bolo decorado com um boneco do Homem-Aranha feito de marzipan colorido. A gente sabe que você cresceu, mas você gostava do Homem-Aranha e adorava bolo. Então a gente pensou errado. Willy conclui. Eu adoraria experimentar um pedaço, Mikael diz, e baixa os olhos. Esse é o espírito. David ri. Depois tem pizza e sopa de letrinhas para finalizar, Berzelius diz. Eles se sentam em volta da enorme mesa oval. Lembro de uma vez em que você comentou que ficou cuidando do bolo na cozinha até os convidados chegarem. Berzelius diz, cortando a fatia grande para Mikael. Ele estava completamente oco quando fomos acender as velhinhas. Heidar pede licença e sai da mesa. Tenta sorrir para os outros, mas seu coração está batendo forte de angústia. Ele sente tanta falta da filha que chega a doer, o suficiente para querer gritar. Vendo Mikael sentado ali com aquele bolo infantil, pálido e trêmulo como se tivesse sido ressuscitado dos mortos. Heidar respira fundo algumas vezes e sai para o corredor, relembrando o dia em que enterrou os caixões vazios dos filhos perto das cinzas de Roseana e depois voltou para casa. Convidou todos para uma festa e nunca mais ficou sóbrio. Ele para no corredor, olhando para a sala de jantar, onde Mikael se obriga a comer enquanto os amigos de Heidar tentam conversar com o garoto perdido. Heidar sabe que não deveria continuar fazendo isso, mas pega o celular e telefona para Joanna. É Heidar, ele diz. Uma leve pressão crescendo em seu peito. Soube que Mikael recebeu alta, o detetive diz. Mas Felícia, preciso saber. Ela é tão... Eu sei, Heidar. Joanna diz com a voz branda. Você está fazendo o possível. Heidar sussurra. Ele precisa se sentar. Ouve o detetive perguntar alguma coisa, mas desliga o telefone no meio de uma frase. Capítulo 95. Heidar se apoia na parede e sente a textura do papel de parede sob a mão. Ele nota alguns mosquitos mortos na base empoeirada do abajur. Mikael tinha dito que Felícia não achava que ele procuraria por ela, que tinha certeza de que ele não se importava com o desaparecimento dela. A pressão no peito de Heidar cresce. Ele olha para o corredor, onde jogou o casaco com spray de nitroglicerina. Tenta respirar fundo, dá alguns passos e para. Ele foi um pai injusto. Sabe disso. Felícia tinha completado 8 anos naquele mês de janeiro. Mikael sempre foi tão alerta e consciente. Ouvia com atenção e fazia tudo o que esperavam dele. Felícia era diferente. Heidar era cheio de si na época. Escrevia o dia todo, respondia cartas dos leitores, dava entrevistas, sentava para sessões fotográficas, viajava o mundo para lançamentos de livros. Nunca achava que tinha tempo suficiente e odiava quando faziam esperar. Felícia estava sempre atrasada. Aquele dia, quando o inimaginável aconteceu, quando Heidar foi abandonado por qualquer Deus que pudesse existir, começou com uma manhã perfeitamente comum. O sol brilhava. Felícia era sempre lenta e desconcentrada. Roseana já tinha separado as roupas para ela naquela manhã, mas era função de Heidar garantir que os filhos chegassem à escola a tempo. Roseana tinha de sair cedo para dirigir para Estocolmo antes que o trânsito do horário de pico tornasse o trajeto interminável. Mikael estava pronto para ir quando Felícia se sentou à mesa da cozinha. Heidar passou manteiga na torrada dela, serviu um pouco de cereal, separou o achocolatado, o leite e um copo. Ela se sentou e ficou lendo a parte de trás da caixa de cereal, cortou um cantinho da torrada e o rolou numa bolinha amanteigada. A gente está com um pouco de pressa, Heidar disse com a voz contida. Ela enfiou a colher no achocolatado do pacote sem aproximá-lo do copo e conseguiu derramar a maior parte na mesa.
Apoiada nos cotovelos, começou a puxar com os dedos o pó derrubado. Haydar mandou que ela limpasse a mesa, mas ela não respondeu. Apenas lambeu o dedo coberto de chocolate em pó. Você sabe que a gente tem de sair antes de 7:50 para chegar a tempo? Sei, ela murmurou, depois se levantou da mesa. Vai escovar os dentes, Haydar disse. Sua mãe separou suas roupas no seu quarto. Ele decidiu não lhe dar bronca por não colocar o copo na pia nem limpar a mesa. O peito de Haydar se aperta. A dor desce por seu braço e ele tenta respirar com dificuldade. Michael e David Sylvan estão ao lado dele de repente. Ele tenta dizer que está bem. Berzelius corre para pegar seu casaco e eles vasculham os bolsos atrás do remédio dele. Ele pega o frasco, borrifa embaixo da língua e o deixa cair no chão enquanto a pressão em seu peito vai aliviando. Ele os escuta discutindo se devem chamar uma ambulância. Haydar faz que não com a cabeça e percebe que o spray de nitroglicerina provocou uma dor de cabeça crescente. Vão comer, ele diz. Estou bem. Só, preciso ficar um pouco sozinho. Capítulo 96. Haydar está sentado no chão com as costas apoiadas na parede. Ele seca a boca com a mão trêmula e se obriga a confrontar a memória de novo. Eram 8 horas quando ele entrou no quarto de Felícia. Ela estava sentada no chão, lendo. O cabelo dela estava uma bagunça, e ela tinha uma mancha de chocolate na boca e numa das bochechas. Tinha amarrotado a blusa e a saia recém-passadas para formar uma almofada onde sentar. Estava com uma perna na meia calça de lã e ainda estava chupando os dedos sujos. Você precisa estar na sua bicicleta em 9 minutos, ele disse para ela. Sua professora avisou que você não pode mais se atrasar neste semestre. Eu sei, ela disse com a voz monótona, sem tirar os olhos do livro. E vai lavar o rosto. Está imundo. Me deixa em paz, ela murmurou. Não quero ser chato, ele tentou dizer. Só não quero que você se atrase. Você entende? Você é tão chato que me dá vontade de vomitar, ela disse olhando para o livro. Ele não aguentou mais. Pegou o braço dela e a puxou até o banheiro. Abriu a torneira e esfregou o rosto dela com força. Qual é o seu problema, Felícia? Porque nunca consegue fazer nada direito. Ele gritou. Seu irmão já está pronto. Está esperando você e vai se atrasar por sua causa. Mas você não está nem ligando. Não passa de uma malcriada. Não merece ter uma casa bonita e arrumada como esta. Ela começou a chorar, o que só o deixou ainda mais furioso. Qual é o seu problema? Ele continuou. Ele começou a escovar o cabelo dela, as mãos agressivas de raiva. Ela gritou e soltou um palavrão, e ele parou. O que você disse? Nada. Ela murmurou. Parece que disse alguma coisa. Parece que seu ouvido está com problema, ela sussurrou. Ele a arrastou para fora do banheiro, abriu a porta da frente e a empurrou para fora com tanta força que ela caiu no chão. Michael estava na porta da garagem, esperando com as bicicletas. Ele tinha se recusado a sair sem a irmã. Haydar segura a cabeça entre as mãos. Felícia era uma criança e estava agindo como uma. Estar atrasada e ter o cabelo bagunçado não importavam para ela. Ele se lembra de Felícia se levantando na entrada apenas de calcinha. Seu joelho direito estava sangrando, seus olhos vermelhos, e ela ainda tinha chocolate em pó no pescoço. Haydar estava tremendo de raiva. Ele entrou de novo e buscou sua blusa, a saia e a jaqueta, e a jogou no chão na frente dela. O que eu fiz? Ela chorou. Você está destruindo esta família. Ele respondeu. Mas eu... Peça desculpas. Peça desculpas agora. Desculpa, ela disse enquanto chorava. Me desculpa. Ela olhou para ele com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Agora, vista-se. Ele mandou. Ele a observou se vestir, os ombros tremendo enquanto chorava. Ele a observou secar as lágrimas do rosto e montar na bicicleta, a blusa meio enfiada dentro da saia e o casaco aberto. Ficou ali enquanto a raiva passava e ouviu a filhinha chorar enquanto saía de bicicleta para a escola. Conseguiu esquecer a discussão. Passou o dia escrevendo e se sentiu satisfeito com seu progresso. Não tinha se dado ao trabalho de se vestir, só se sentou de roupão na frente do computador. Não tinha escovado os dentes nem se barbeado. Não tinha feito a cama nem limpado a mesa de jantar. Pensou em dizer tudo isso para Felícia e explicar que era igualzinho a ela, mas nunca teve a chance. Ele ficou fora até tarde, jantando com o editor alemão. Quando voltou para casa à noite, as crianças já estavam dormindo. Ele e Rosiana encontraram as camas vazias na manhã seguinte. Não há nada nessa vida de que ele se arrependa mais do que a maneira como tratou Felícia. É insuportável pensar nela sozinha, naquele quarto terrível. Capítulo 97. Saga acorda na manhã seguinte quando a luz no teto se acende. Sua cabeça parece pesada e ela não consegue se focar em nada. Por baixo da coberta, apalpa o microfone com os dedos dormentes. A mulher de piercing nas bochechas está na porta, gritando que é a hora do café da manhã. Saga se levanta, pega a bandeja estreita pela portinhola e se senta na cama. Ela se obriga a comer os sanduíches. A situação está ficando insuportável. Não vai conseguir aguentar por muito tempo. Ela toca o microfone com cautela e se pergunta se deve pedir para cancelar a missão.
Vai até a pia com as pernas trêmulas, escova os dentes e lava o rosto com a água gelada. Não posso abandonar Felícia, ela pensa. Saga se senta na cama e fica encarando a porta até a trava para a sala de recreação se abrir. Conta até 5, se levanta e bebe água da torneira. Não pode parecer ansiosa demais. Seca a boca com o dorso da mão, depois vai para a sala de recreação. É a primeira a chegar, mas a televisão está ligada atrás do vidro reforçado como se nunca tivesse sido desligada. Ela consegue escutar os gritos raivosos da cela de Bernie Larson. Parece que ele está tentando destruir a mesa. Ela escuta a bandeja de café da manhã cair no chão. Ele está gritando enquanto atira a cadeira de plástico na parede. Saga sobe na esteira e a liga, dá alguns passos, depois pausa e se senta na beirada, perto da palmeira. Tira um sapato, fingindo que tem alguma coisa errada com a palmilha. Suas mãos ainda estão frias e um pouco dormentes. Sabe que precisa se apressar, mas deve tomar cuidado para não se mover rápido demais. Bloqueia o campo de visão da câmera com o corpo e com os dedos trêmulos puxa o microfone da calça. Putas do caralho. Bernie grita. Saga tira o invólucro protetor do microfone. O objeto pequeno escapa de sua mão, mas ela o pega contra a coxa. Ela escuta passos enquanto pressiona o microfone na face inferior da folha de baixo. Ela o segura ali por alguns segundos a mais antes de soltar. Bernie abre a porta e entra na sala de recreação. A folha de palmeira ainda está balançando pelo toque dela, mas o microfone está enfim posicionado. Ó, Brain, ele sussurra, e para de repente quando a vê. Saga continua sentada, puxa a meia, alisando um vinco, depois volta a calçar o sapato. Puta que pariu, ele diz, tossindo. Ela se levanta e volta para a esteira. Suas pernas estão fracas e o coração acelerado. Tiraram foto de mim, Bernie diz, arfando enquanto se senta no sofá. Odeio aquelas putas. O corpo de Saga está estranhamente exausto. O suor escorre por suas costas, seu coração está latejando nos ouvidos. Deve ser por causa da medicação. Ela diminui a velocidade da esteira, mas ainda tem dificuldade de continuar. Bernie se deita com os olhos fechados, sacudindo a perna, inquieto. Merda! Ele exclama. Ele cambaleia até a esteira e para bem na frente de Saga. Eu era o primeiro da turma, ele diz, espirrando saliva no rosto de Saga. Meu professor me dava passas nos intervalos. Bernie Larson, para trás, diz uma voz pelo alto-falante. Ele tropeça para o lado e dá um passo para trás, trombando na palmeira. Capítulo 98. Bernie quase cai em cima da palmeira. Em vez disso, ele chuta a planta, dá a volta na esteira e se aproxima de Saga outra vez. Eles têm tanto medo de mim que me enchem de suprefacto. Porque sou uma verdadeira máquina de sexo, um puta garanhão. Saga ergue os olhos para a câmera. Ela estava certa. A visão da câmera é bloqueada pela caixa de vidro em volta da televisão. Há uma faixa cega estreita que a câmera não alcança, não mais do que 1 metro no máximo. Bernie está esperando atrás dela, que o ignora e continua andando. Branca de neve, sua bunda está suando. Ele diz. Sua boceta deve estar bem suadinha. Posso te arranjar uns lenços. Na televisão, um homem vestido de chefe está falando animadamente enquanto coloca caranguejos num molho. A porta mais distante se abre, e Jurek entra na sala de recreação. Saga entrevê seu rosto franzido e baixa os olhos imediatamente, parando a esteira. Ela desce, ofegante pelo esforço, e caminha até o sofá. Jurek não demonstra sinal de ter notado. Sobe na esteira e a liga. Seus passos pesados abafam o som da televisão. Saga olha para o chefe, que está fritando cebolas roxas numa frigideira. Bernie se aproxima, limpando o suor do pescoço. Você pode ficar com a boceta quando for minha escrava esqueleto, ele diz, aproximando-se por trás dela. Vou arrancar o resto da carne. Quieto, Jurek diz. Bernie para de falar e olha para ela, formando a palavra puta com a boca, depois lambendo os dedos agarrando o peito dela. Ela reage na hora, pegando a mão dele e o puxando para o ponto cego da câmera. Ela lhe dá um forte soco no nariz. A cartilagem estala, e ela consegue ouvir o nariz deles quebrar. Então faz um giro, ganhando impulso com o movimento, e acerta Bernie na orelha com um rápido gancho de direita. Ele está prestes a cambalear para o alcance da câmera, mas ela o segura com a mão esquerda. Ele a encara pelos óculos tortos. O sangue escorre pelo bigode sobre sua boca. Ainda consumida pela raiva, Saga o segura no ponto cego e o acerta com outro gancho de direita. A cabeça dele tomba para o lado, suas bochechas murcham e os óculos vão para longe e acertam a parede. Bernie cai de joelhos, a cabeça pendendo, enquanto o sangue pinga no chão. Saga ergue a cabeça dele, vê que ele está prestes a desmaiar e mete outro soco no nariz dele. Eu avisei. Ela rosna, soltando. Bernie cai para frente e estende os braços para se segurar. Sangue pinga de seu rosto pelas mãos e sobre o piso de vinil. Saga se afasta, respirando com dificuldade. Jurek Walter saiu da esteira e a observa com os olhos claros. Seu rosto é inexpressivo, o corpo estranhamente relaxado. Enquanto passa por Jurek na direção do quarto, o pensamento que passa pela cabeça de Saga é que ela estragou tudo. Capítulo 99.
A ventoinha do computador zumba enquanto Anders faz login. A outra mão se move rápido sobre um relógio com uma imagem do rosto de Bart Simpson no visor. Anders lembra que precisa sair cedo porque vai a uma aula sobre diálogos socráticos no Centro de Educação sobre Autismo. Um post-it perto do teclado diz que é semana de reciclagem. Ele não faz ideia do que isso significa. Quando o programa de fichas médicas da Unidade de Segurança Máxima abre, ele digita seu nome de usuário e senha. Olha a lista e clica no número de identificação de Saga Bauer para tomar nota da medicação dela. 25 mg de Aldol, ele escreve. 2 injeções intramusculares no quadrante superior da região glútea. Foi a decisão certa, ele pensa, e, em sua mente, consegue vê-la se contorcendo no chão com os seios à mostra. Seus mamilos claros tinham-se enrijecido. A boca estava trêmula. Se isso não ajudá-la, ele pode tentar cisordinol, embora possa ter alguns efeitos colaterais graves. Possíveis sintomas extrapiramidais, combinados com problemas de visão, equilíbrio e orgasmo. Anders fecha os olhos e se lembra de como baixou a calcinha da paciente. Não quero. Ela havia repetido várias vezes. Mas ele não tinha dado ouvidos. Fez o que tinha de fazer. Pia Madsen havia supervisionado a intervenção. Ele deu as 2 injeções nas nádegas, ficou olhando entre as pernas dela para os pelos pubianos loiro, sua vagina rosa fechada. Anders vai até a sala de vigilância. Mai já está sentada à mesa de controle. Lança um olhar simpático ao vê-lo entrar. Eles estão na sala de recreação. Ela diz. Anders se debruça e olha para a sala de recreação. Jurek está na esteira. Saga está em pé assistindo à televisão. Parece pouco afetada pela medicação nova. Bernie vai até ela, diz alguma coisa e para trás dela. O que ele está fazendo? Anders pergunta. Bernie parece agitado, mas diz, franzindo a testa. Queria mesmo ter aumentado a dosagem dele ontem. Talvez eu devesse. Ele fica seguindo a paciente nova, falando de forma maníaca. Saco, Anders diz, a voz estressada. Eu e Leif podemos intervir. Maio tranquiliza. Mas não deveriam ter de intervir, ele diz. Quer dizer que a medicação está errada. Vou aumentar a dose dele hoje à noite de 200 para 400 mg. Anders observa Bernie rodear Saga. As outras câmeras mostram as portas de segurança, os corredores e as celas vazias. Num quadrado, Sam Hoffman está com uma caneca de café na mão ao lado da porta de segurança que dá para a sala de recreação. Está falando com os 2 guardas. Merda! Mai grita de repente e aperta o alarme de emergência. Capítulo 100. Um ruído áspero e pulsante ecoa pela sala. Anders ainda está olhando para a sala de recreação pelo monitor. A luz no teto é refletida pelo vidro empoeirado da tela. Ele se inclina para a frente. Consegue ver apenas 2 pacientes. Jurek está em pé ao lado da televisão e Saga está a caminho da própria cela. Mai está em pé, gritando algo no aparelho de rádio de emergência. A luminária na mesa tomba e a cadeira de escritório dela bate no armário de arquivos. Ela está gritando que Bernie Larson está ferido e que a equipe de resposta deve entrar imediatamente. Só agora Anders nota que Bernie foi ocultado atrás da parte protuberante da parede. Tudo que consegue ver é uma mão ensanguentada no chão. Bernie deve estar bem na frente de Jurek. Vocês precisam entrar. Mai repete para o aparelho de rádio algumas vezes, depois sai correndo. Anders continua sentado e observa Jurek se inclinar e arrastar Bernie pelo cabelo até o meio da sala. Um rastro de sangue cintila no piso. Ele vê Leif dar instruções a 2 guardas do lado de fora da porta de segurança, enquanto Mai corre para se juntar a eles. O alarme ainda está soando. O rosto de Bernie está coberto de sangue. Seus olhos se contorcem espasmodicamente e seus braços se debatem no ar. Anders tranca a porta do quarto de paciente 3. Depois verifica a situação com Sam pelo rádio. Um grupo de guardas está sendo enviado da ala 30. Alguém desliga o alarme. O rádio de Anders bipa e ele consegue ouvir alguém respirando com dificuldade. Estou abrindo a porta agora. Repito, abrindo a porta agora. Mai avisa. Dá para ver o rosto impassível de Jurek pela tela. Ele está em pé diante de Bernie enquanto o paciente ferido tosse, espalhando sangue pelo piso. Guardas e assistentes hospitalares com cacetetes estão se reunindo à porta da sala de recreação, os rostos tensos. A porta externa se abre com um estrondo. Jurek fala alguma coisa para Bernie, depois se inclina e o atinge com força na boca. Jesus, Anders murmura. A equipe de emergência entra na sala de recreação e se espalha. Jurek se impertiga e sacode o sangue da mão, dá um passo para trás e fica esperando. Dá 40 mg de Cesolid para ele. Anders diz a Mai. 4 ampolas de Cesolid. Mai repete pelo rádio. 3 guardas se aproximam de direções diferentes com os cacetetes erguidos. Gritam para Jurek se afastar e mandam que se ajoelhe no chão. Jurek olha para eles, se ajoelha devagar e fecha os olhos. Leif dá passos rápidos à frente e bate com o cacetete na nuca de Jurek. É um golpe forte. A cabeça de Jurek voa para frente e o corpo acompanha. Ele cai no chão e fica ali. O segundo guarda apoia um joelho na coluna de Jurek, enquanto pega seus braços e os torce atrás das costas. Mai está desembalando uma seringa. Na tela, Anders pode ver que suas mãos estão tremendo. Jurek está deitado de bruços. 2 guardas o imobilizam, algemam seus punhos e baixam suas calças para que Mai possa dar a injeção diretamente no músculo.